Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de física hoje, com o professor Beto Lopes, nós vamos estar trabalhando na aula de hoje ainda calorimetria, né? De forma mais específica hoje, fluxo de calor por condução e a lei de Fourier, e também estudar um pouco sobre radiações térmicas e a lei de Stefan-Boltzmann. Então, é uma sequência, na verdade, até da outra aula, porque na outra aula nós estudamos também formas de transferência de calor, né? Onde nós definimos as principais formas de transmissão, pegamos alguns exemplos. Essa aula de hoje, ela é um pouco assim mais específica, porque aqui nós vamos quantificar essa quantidade de calor. Na aula anterior a gente não teve essa preocupação de quantificar. Hoje nós vamos ter essas informações mais de quantidade de calor e conhecer, né, essas leis aí, ver algumas aplicações, tá certo? Então, no fluxo de calor por condução, certo? Vamos ver aqui um pouco, e a lei de Fourier. Então, vamos logo aqui, né, antes de qualquer coisa, entender um pouco sobre o próprio conceito do que vem ser esse fluxo de calor, né, que acontece por condução, tá? Então, na física, né, o fluxo de calor a gente representa por esse símbolo aqui, ó, o fluxo de calor, tá certo? Então, espontaneamente, o calor sempre se propaga de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Nós temos aqui uma temperatura, né? 1 e a temperatura 2. Então, o calor ele vai se propagar, né? Certo? Desse espaço de maior temperatura para menor temperatura, né? Nesse caso por condução, certo? E nós vamos hoje entender um pouco, né, quantificar isso aí. É possível a gente ter uma ideia desse fluxo assim, em relação à quantidade, tá bom? Então, existe uma relação matemática que a gente pode estudar isso aí, certo? Está aqui o fluxo sendo a razão entre a quantidade de calor que é transportada, quantidade de calor que saiu de um lado para o outro, isso aí dividido pelo intervalo de tempo da transferência, o tempo que foi gasto para sair de um meio para outro meio. E com isso a gente tem essa ideia do fluxo de calor, tá certo? E conhecendo, né, tendo essa ideia aí, a gente já pode aqui mais aplicar a lei de Fourier, né? Então, ó, em regime estacionário, o fluxo de calor por condução, né, do material homogêneo é diretamente proporcional à área, né, diretamente proporcional à área da seção transversal, né, atravessada. Ele depende diretamente disso aí, tá certo? Tá? E a diferença de temperatura entre os extremos, tá? E é inversamente proporcional à espessura da camada considerada, certo? Então, quanto maior a área, né, maior a quantidade do fluxo de calor, certo? E quanto maior a seção, né, a espessura do material, quanto menor a espessura, vai passar uma quantidade maior de calor, e se a espessura for maior, vai diminuir essa quantidade de calor. Por isso que depende diretamente da seção transversal e inversamente, certo, da espessura. Ou seja, na prática aqui, ó, sendo aqui um objeto, ó, tá certo? Então, o fluxo de calor ele vai depender diretamente dessa área aqui, ó. Quanto maior essa área, você pode passar mais calor, tá certo? E quanto maior essa espessura aqui,
vai atravessar uma quantidade menor de calor, por isso que é inversamente proporcional. E assim a gente chega nessa relação aqui matemática, ó, que o fluxo de calor, certo? Vai depender dessa constante, que é o coeficiente de condutibilidade térmica do material. Cada material tem, né, a sua condutibilidade térmica, certo? Vai depender da área, aqui, ó, da seção transversal, essa área aqui, ó, nesse exemplo aqui, essa área aqui, tá certo? A diferença de temperatura, a temperatura nesse meio e lá no outro lado, certo? Depende também, certo? Tudo isso vai dividir pela espessura, exatamente, inversamente proporcional à espessura, que é a distância entre as extremidades. A espessura é a distância daqui, ó, para cá. É exatamente esse Ezinho aqui, tá? Então, com esses elementos, tá certo? Você pode aplicar nessa relação e você pode estudar e entender a quantidade entender esse fluxo de calor, entender a espessura, entender a área, tá certo? Em relação ao coeficiente de condutibilidade térmica, né, como eu falei, cada substância tem o seu coeficiente. Eu trouxe aqui, né, algumas substâncias apenas, ó, ouro, alumínio, ferro, né? Essas substâncias aqui no estado sólido, né? Aí tem esse coeficiente aqui, ó, certo? E no estado líquido, água e mercúrio, esse coeficiente, e nos gases, isso aqui, tá bom? Esse coeficiente, pessoal, você não precisa se preocupar em memorizar isso aqui, certo? Não é assim que se trabalha, tá bom? Isso aqui você precisa entender como ele é aplicado, qual é aquela relação matemática. Se você entender, aqui na relação, certo? Onde é que vai ficar aquele coeficiente? É aqui, certo? Tá bom? Porque em uma avaliação vai ser fornecido pra gente, tá? Esses coeficientes, tá bom? E você só vai lá e aplica, certo? Agora vamos falar um pouco sobre radiações térmicas e a lei de Stefan-Boltzmann, certo? Então aqui nós vamos falar das radiações, certo? Então em radiação, certo? Nós temos essa lei que vai possibilitar a gente estudar e conhecer um pouco melhor. Então vamos primeiro entender o seguinte: todos os corpos emitem radiações eletromagnéticas, né? Que é uma forma de energia constituída por perturbações ou ondas que se propaga com a velocidade da luz em várias frequências e comprimentos de onda, tá? Cada corpo tem uma capacidade específica de absorver e emitir calor por radiação, que depende de sua forma, do material de que é constituído, como também da sua temperatura, certo? Ao redor, tá bom? Então, todo o corpo emite radiação, nós emitimos, né, essas radiações eletromagnéticas, tá? O tempo todo. Só que a gente não consegue visualizar a olho nu, porque essa onda não está visível, certo? Aos nossos olhos, certo? Então, essas radiações, né, elas são emitidas na velocidade da luz, a gente não consegue ver, tá certo? Mas em um experimento, certo? Que você possa captar isso aí, tá? Iria ter esse resultado aqui, ó, tá? Uma pessoa aqui, né, um animal aqui, certo? Então elas emitem radiações, né, em quantidade diferente. A cor vai mostrar a intensidade da radiação. Então estão emitindo a radiação as pessoas, tá bom? A pessoa como também o animal. E nesse assunto precisamos entender o conceito de corpo negro, certo? Que é os corpos, né, que são os corpos cujas superfícies absorve toda a radiação térmica incidente sobre eles, né? Dá-se o nome de corpo negro. Então, é aquele material, digamos assim, perfeito, né? Que ele vai absorver toda a radiação térmica incidente, tá?
O nome é apropriado porque esses corpos não refletem a luz e são negros, tá? Então, no caso aqui, um exemplo, né, do tecido preto aqui, certo? A questão de corpo negro é exatamente trazendo esse significado aí, certo? Que esses corpos não refletem a luz, né? Então, eles absorvem a luz, tá bom? E aqui nós estamos trazendo uma relação matemática dessa lei, certo? Ó, dessa lei, tá? De Stefan Boltzmann, certo? Que diz o seguinte, ó, nessa relação aqui, ó. Esse aqui é o fluxo de radiação, né? Que é o fluxo de radiação, certo? Esse símbolozinho aqui é a constante, né? De Stefan Boltzmann, certo? Que tem esse valor aqui, certo? E T é a temperatura em Kelvin, certo? Então, tá aqui, essa relação aqui, a gente consegue estudar essa quantidade, tá certo? De radiação, tá bom? Ó, tanto o Sol quanto a Terra emitem como um corpo negro as temperaturas de 6.000 graus Kelvin e 280 Kelvin, né? Respectivamente. Então, gente, com esses conceitos, nós vamos responder aqui, né, 2 exercícios rapidamente, tá bom? Aplicando esse conhecimento aí, ó. Exercício resolvido 1, você localiza no nosso livro, tá certo? Você vai ver no nosso livro esse material aí na página 42. Esse material foi preparado com base no nosso livro, tá certo? E nós temos o seguinte, ó. Uma garota está agasalhada com uma roupa de espessura igual a 1 centímetro e área de 8.000 centímetros quadrados. O tecido do agasalho tem condutibilidade térmica, tá aqui o valor, tá certo? A temperatura da pele dessa garota está a 36,5 graus Celsius. O ambiente externo a 11, certo? 0,5. Determine o fluxo de calor perdido através do agasalho. Então, nós vamos estudar o fluxo de calor, nós já sabemos, estudamos, ó, a lei, tá certo? Aí você vai aqui, você pega, ó, certo? Esse Ezinho aqui, né? É a questão da espessura, tá? Que é 1 centímetro. A área tá aqui. Aqui é o coeficiente, tá certo? As temperaturas, certo? Você tem uma e a outra, você vai subtrair, tá? E você vem para cá, ó, e aplica, ó, tá? Quando você pega isso aqui, a temperatura voltando aqui, você pega isso aqui, menos isso aqui, ficou com isso aqui, tá bom? Você traz para cá, ó, e aplica aqui, ó, certo? O K é o coeficiente, certo? A área tá aqui, 25, tá certo? A diferença de temperatura, e esse Ezinho, a espessura que é 1. Resolve isso aí, você encontrou, ó, que o fluxo é 16 calorias por segundo, tá bom? Próximo, ó, o fluxo de calor. Bom, isso é o item A. O item B. Em 1 hora, temos a variação de temperatura de 3.600 segundos, né? Então, substituindo os valores conhecidos no fluxo, então nós queremos saber o seguinte, ó. A quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora, tá? Então, queremos saber em 1 hora. 1 hora está em 3.600 segundos, tá certo? Então, a gente vem para cá, ó, tá certo? O fluxo nós já sabemos, ó, que é esse aqui, tá certo? O tempo, né? 3.600 segundos, e assim nós vamos descobrir, tá certo? A quantidade de calor, tá? Resolvendo isso aqui, ó, só multiplicando aqui, você encontrou essa quantidade de calor, tá bom? Segundo, triplicando-se a temperatura absoluta de um corpo negro, né? O seu poder emissor de energia radiante aumenta em quantas vezes, tá? Então, nós vamos aplicar, né, a lei de Stefan Boltzmann, certo? Tá aqui, ó, a relação, que nós já sabemos, tá? Ó. Então, vai aumentar em 3, ó, certo? Tá certo? Vai ser triplicado, né? Então, você vai aumentar isso aqui em 3 vezes, certo?
Então, como vai ficar? Você vai ter 3 aqui, ó. Certo? Esse t aqui, isso aqui, vem da relação elevada à quarta, ó, certo? Aí você vai pegar esse 3 e desenvolver, ó. 3 vezes 3, né? Vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, certo? 81, certo? Significa a quantidade de vezes, né, que vai aumentar. Tudo bem, pessoal? Então, estamos encerrando aqui a nossa aula. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.